muito além das aparências. Vamos repetir juntos o tema desta manhã, todos juntos? O tema do sermão de hoje, toda a igreja vai junto com o pastor? Muito além das aparências. Vamos à primeira epístola de Pedro, 1 Pedro 3, versos 15 e 16. Lembrar os irmãos que o domingo hoje é o capítulo 3, nós vamos ficar nele de manhã e de noite, ainda que os temas e também os objetivos serão diferentes. O sermão da noite tem um objetivo absolutamente diferente da manhã. À noite eu falo sobre sofrimento. Já pensou que você faz o bem e sofre? Eu vou falar sobre o alto custo de sofrer pelo bem, mas dos benefícios de sofrer bem, ou seja, pela causa certa, pelo valor que é certo. É um sermão difícil, me preparei bastante, tenho certeza que quem vier à noite ou assistir vai ser muito abençoado também. Sermão da manhã, muito além das aparências, 1 Pedro 13, de 15 a 16. Se você achou, diga amém. Eu vou ler na minha versão mais antiga, que é a Revista e Fiel, e depois eu vou pedir, por favor, para o Hugo botar a NVI. Eu tenho interesse na tradução da NVI, que ela tem uma palavra muito mais atualizada do linguajar que nós usamos hoje. Eu vou ler a antiga, diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquele em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Amém? Agora vamos na tela ler diferente um pouquinho, vocês verão que a aplicação é um pouquinho mais, eu teria assim, com maior sentido, porque as palavras são mais conhecidas. Vamos ver então, 15, 16, todos juntos agora, até o pessoal de casa lá na tela, na NVI, vamos todos juntos? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Pode sentar-se. Eu gosto muito dessa tradução, porque essa tradução coloca que aqueles que estão falando mal do bom procedimento de vocês, que estão em Cristo. Tem gente que se comporta bem, mas não está em Cristo. E ele faz, obviamente, na tradução, ficou muito boa essa tradução, a performance de que o bom comportamento está firmado na vida de Jesus e nos valores do seu reino. Muito além das aparências. Irmãos, é importante dizer que o que nós cremos afeta a forma como nós vivemos. Como nós cremos, nós pensamos, como nós cremos, nós professamos e confessamos, e como confessamos, é como então decidimos guiar a nossa vida. Pensa comigo. A primeira carta de Pedro foi escrita nitidamente, direcionada aos cristãos que estavam sendo expulsos de Jerusalém. Nós estamos numa grande diáspora de Jerusalém pelo mundo, especialmente para a Ásia Menor. Nos anos 62 a 64, a igreja está debaixo do chicote, sendo perseguida, e a solução é fácil. Se o camarada lhe aborda e pergunta se você é cristão, você diz não, né? Belém, Belém, nunca vi ninguém assim, fico bem e fico aqui. Mas se você diz que é cristão, é ferro, fogo, e ou vai para a arena e vai ser perseguido e morto, ou foge. Essa geração decidiu fugir, porque não queria pagar com a vida, e veja bem, nem precisava pagar com a vida, mas ela decide não negar a Jesus, ela decide ir para as comunidades da Ásia Menor e vive o evangelho com mais ardor, debaixo de uma fé ainda maior. Mas chega um momento em que, no processo da diáspora ou da dispersão, alguns estão ora vacilando, ora vendo o sofrimento de muitos, e a pergunta já começa no capítulo 2, vale a pena? O pessoal que comete pecado e injustiça, sofre por causa da injustiça, e a pergunta deles mas nós estamos sofrendo por quê? Que mal que nós fizemos? E no processo de sofrer e padecer, o apóstolo Paulo então esclarece que padecer por Cristo é um privilégio, que sofrer pelo bem é uma causa justa, e que o mundo precisa de pessoas que apontem a nossa sociedade para um caminho melhor. E apelando a tudo isso, depois dessa grande perseguição, o apóstolo Pedro então escreve essa epístola, pedindo aos cristãos da dispersão que mantenham sua fé. Pode ver aí que eu coloquei no mapa, tem um mapa aí nos slides, não sei se tem, pode colocar. Veja que em toda essa região nós temos cristãos dispersos, Ponto, Capadócia, temos da Galácia, Frígia, todos os cristãos dispersos. Por quê?
O tal do Nero César, vou repetir, Nero César, eu não falei Newton César, porque a Larissa está assistindo e vai falar: papai, o que você fez? Papai não fez nada. É Nero César. Quando Nero César coloca fogo em Roma, eu não tenho dúvida que foi ele, ainda que fique muita gente aí com historinha nos outros livros, os livros sérios que trabalham a nossa história, reconhecem que ele mesmo acaba em sua loucura, confirmando que ele coloca fogo em Roma e espalha fake news. O pai da fake news não é Nero, é aquela serpente lá do Jardim do Éden que conta a primeira fake news, a divulga e as mulheres e depois os maridos acreditam. Mas eu vou dizer para vocês que Nero fez um serviço muito bom. Considerando que ele era o imperador e tinha um grande poder, quando ele bota fogo em Roma e espalha fake news dizendo que foi os cristãos, a situação dos cristãos ficou muito difícil. Que vizinho que quer ficar do lado de um lunático que bota fogo na sua cidade, que bota fogo no império? Então as pessoas passaram a detestar os cristãos, e em qualquer lugar onde os cristãos iam, não só os soldados, como até a população estava botando as mãos nos cristãos e espancando mesmo, e humilhando os cristãos. E os cristãos fogem. Coloca o texto aí do John MacArthur. Diz John MacArthur que os cristãos fogem para as montanhas de Taurus, para Ponto, para Galácia, para Capadócia, Ásia, Bitínia, e isto tudo impacta os cristãos, a quem Pedro então nesta carta chama de peregrinos. Eu coloquei isso aí porque esse comentário nos ajuda a entender e a afirmar que as fontes críveis e sérias colocam que Nero é o incendiário de Roma. O apóstolo Pedro, conhecendo a realidade daqueles irmãos e a sua possível fraqueza diante de tão grande desafio, diz: não, fiquem firmes, é preciso enfrentar isso. Agora tem um detalhe: vocês não podem viver um evangelho de aparência. Vocês precisam viver um evangelho sólido, um evangelho firme, um evangelho forte. Quem está falando é alguém firme, quem está falando é alguém forte. Pedro não foi um crente do tipo que viveu no ar-condicionado, em banco confortável, atendendo as pessoas pelo serviço de telefone. Não, Pedro viveu as perseguições do evangelho. Pedro foi espancado, foi humilhado. A Bíblia diz que Pedro foi preso, né? Tiveram que orar para ele ser solto. Não foi fácil o ministério de Pedro. Cristo gosta tanto do ministério de Pedro, que diz que o nome dele, sendo Simão antigamente, passaria agora a ser Cefas, o aramaico Kefas, né? Kefas ou Kefas. O que Kefas significa? Petros no grego. Kefas significa rocha, pedra. O Senhor Jesus via em Pedro o potencial de quem se tornou um cristão rígido e duro nas suas convicções, capaz de dar a sua vida por Jesus. Jesus estava certo ao chamar Pedro de pedra, ao chamar Cefas ou Simão de Kefas, de rocha, porque Pedro, irmãos, diz a Bíblia, foi crucificado de cabeça para baixo, para dar testemunho de seu amor a Jesus, dizendo-se indigno de sofrer a mesma morte de Cristo, ou a mesma posição com que Cristo fora crucificado. É este Pedro que olha para a igreja da dispersão e que vê cristãos ora firmes, ora vacilando, ora com convicções e ora com dúvidas, ora então com muita aparência e pouco conteúdo, e os desafia: antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, e estejam prontos e preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que ele está dizendo? Uma firme convicção gera cristãos firmes e fortes. Nós não podemos hoje viver de aparência, nós não podemos hoje viver do engano, nós não podemos hoje praticar o engodo ou crer em alguma coisa mentirosa como se fosse verdade, ainda que ela tenha aparência de verdade, ainda que aparentemente digam que é uma verdade, mas não é. Isto gera cristãos de aparência. Eu vou dar um exemplo. Hoje no editorial de uma igreja do Recreio, o pastor me comunicou, porque usou e pediu autorização, né? O pastor me comunicou que o meu pastoral está lá na igreja do Recreio, e que colocou na primeira parte do seu boletim o pastoral que eu escrevi. Eu falei: nossa, que pastoral foi esse que vai sair lá no Recreio hoje, no dia da eleição, né? Quando eu olhei lá, crenças, fatos e boatos, eu falei: mas que pastoral também que ele escolheu. Eu cito exatamente a história dos irmãos de José, que pegam um animal, sangram o animal, colocam na capa de José, pegam José, vende, ganham dinheiro com ele, não praticam homicídio, mas dizem para o seu pai que José estava morto. Dizem para o seu pai que José fora, quem sabe, devorado por um animal feroz, e que aquela era a capa e o sangue de José. Como que Jacó se comportou, irmãos? Acreditou. Jacó norteou sua vida pela morte de José, a guiou pela morte de José, orientou seus filhos pela morte de José, contou seus filhos com um filho morto, mas que estava vivo e sendo forjado por Deus no Egito para ser um de seus governadores. Veja que as convicções de Jacó são sinceras,
que a decisão de Jacó de viver em luto pela morte do filho é real, porque ele decidiu e creu na informação que recebeu, mas em nada isto modifica o fato: José estava vivo. O perigo que temos hoje de desenvolver uma proposta de fé aparente ou de religião aparente é que, se nós não sabemos bem o que estamos crendo, se não sabemos bem o que estamos professando, se não entendemos bem a fé que está norteando a nossa vida, nós temos uma religião aparentemente boa, mas que não subsiste ao vendaval que a igreja dos peregrinos enfrentou. Pense comigo, irmãos, a proposta ou sai ou fica. Imagina aquele tal centurião romano chamado Capitão Nascimento. Tinha lá um centurião romano, né? Pede para sair. O centurião romano grita, e o cristão: eu vou sair mesmo, porque eu não vou ficar não. E correu, mas ao correr, ele poderia jogar fora a sua fé, ele poderia abandonar a sua família, ele poderia dizer: se Deus não cuidou de nós lá, que Deus é esse que não cuida? Mas não, a Bíblia diz que esta geração permaneceu fiel, porque decidiu viver uma fé que não é de aparência, uma fé genuína. E veja bem então a proposta de Pedro a esta geração: a fé proposta pelo Evangelho, disse Pedro, não aceita que vivamos de aparências. O que Pedro disse àquela comunidade é: número 1, pode colocar na tela o primeiro ponto, é tempo de abandonar as aparências e viver uma fé racional. Quando digo racional, eu empresto o que Paulo chama lá em Romanos 12, culto racional, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu empresto a palavra racional da ideia que o apóstolo Pedro tem, de que se tudo vai bem ou se tudo vai mal, se estamos sendo perseguidos ou se não, pode botar o slide anterior um pouquinho, segura no anterior, se tudo vai bem ou vai mal, a nossa visão é que nós precisamos ter uma razão e uma esperança. Coloca para mim, por favor, o versículo de 1 Pedro 3,15, por favor, a parte B, Hugo. 1 Pedro 3,15 é a parte B. Ele diz assim: estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor. Aí o ponto que quero destacar: a razão. O cristianismo tem uma razão de ser. A minha fé tem uma razão de ser, a minha esperança tem uma razão de ser. Eu sou assim e me comporto assim, porque tudo isso tem uma razão. Compreende, Patrícia? Estava com saudade de vocês do culto, o maridão já vi domingo, graças a Deus. Fico muito feliz de vê-los aqui. Quando nós nos sentamos aqui, hoje, domingo, 11:18, para ouvir o sermão, nós temos uma razão de ser, não é isso, bispo? Nós temos uma razão de ser. Eu me decidi por Jesus, eu amo Jesus, eu entendo que sou pecador, eu me arrependi dos meus pecados, em confissão a Cristo cheguei e reconheço que pela graça e pelo amor de Jesus eu sou abençoado e salvo em Jesus. Quando uma igreja compreende que é o ato gracioso da salvação, ela tem em Cristo e na ressurreição, ela tem em Cristo e na glorificação, veja, as razões de sua esperança. Ela sabe que a palavra peregrinos é exatamente uma palavra que tem sentido, sabe, irmãos, para o cristianismo. É uma palavra que tem grande sentido para nós, servos do Senhor. Nós não somos daqui, nós estamos indo para uma nova terra, para Canaã celestial. Irmãos, eu vou morar na Jerusalém celestial. Então, enquanto peregrino, eu celebro a ideia de que a minha razão e a razão de minha esperança, ela é crível, ela é verossímil, verdadeira, a veracidade das promessas do Senhor, e eu posso sustentar a minha vida nelas. O que Pedro está dizendo é: precisamos responder em que se sustenta a razão da nossa esperança. Pedro está dizendo que nossa resposta, a razão e a razão e o que é racional de nossa fé precisa ser perceptível, precisa ser notado no nosso procedimento. Não dá para dizer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A fé racional diz: faça o que eu faço, porque o que eu digo eu pratico. Quando encontramos cristãos assim, entendemos claramente que a aparência não se mistura e não confunde aquele que tem a realidade da fé. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala exatamente sobre homens que vivem de aparência. Você pensa que não tem? Crente que vive de aparência, líder que vive de aparência, bispo de igreja que vive de aparência. Dá uma olhada em 2 Timóteo 3,5, acompanhe por gentileza. Eu começaria 2 Timóteo 3, o verso 2, que diz que nos últimos dias, 2 Timóteo 3,2, haverá homens amantes de si mesmo. Aí vou para o versículo 5. Como é que você conhece esses homens que são narcisistas? Amante de si mesmo. Preguei domingo, quem está acompanhando está ligado. Você olha lá e fica apaixonado pela pessoa, até às vezes ruim que você é, mas você olha e gosta.
Você não quer mudar, você é apaixonado, é narciso, você acha que você é belo. Quando você é uma pessoa que ama a si mesmo, a Bíblia diz, homens amantes de si mesmo, o que eles são? Veja a aparência deles, 2 Timóteo 3,5. Tem o que? A aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles. A carta de Pedro, irmãos, é também a carta de Paulo a Timóteo. Não viva uma fé de aparência, viva uma fé racional, capaz de responder às razões pelas quais você crê e toma atitudes a favor do reino de Deus. Primeiro, eu vou afirmar, você deve viver uma fé racional. Pode colocar o próximo slide, porque uma fé racional refuta o preconceito dos descrentes. Mas quanto preconceito os incrédulos, quanto preconceito os pagãos têm sobre a nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos palavras tolas, não é? Dos ignorantes, dos tolos que querem dirigir a nós ofensas gratuitas e fortuitas. Mas quando nós temos um bom procedimento, mas quando nós temos uma fé legítima, mas quando nós vivemos o que vivemos, o tempo e o procedimento se incumbem, irmãos, de esclarecer que tipo de crente nós somos. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 2,12. Olha o que Pedro diz: vivam entre os pagãos, ou incrédulos, né, ou ímpios, né, ou gentios, de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, veja como é que se combate a coisa: observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A melhor maneira, irmãos, de combater o preconceito dos descrentes é viver de tal maneira que nossas obras e o nosso procedimento, irmãos, anule o argumento, anule a fake news, anule a mentira. Sabe como José anulou a crença falível de Jacó? Quando José chega com seus irmãos numa carruagem dizendo: pai, eu estou vivo. O que ele fez e a maneira com que ele se apresentou diante de seu pai Jacó quebra toda a ideia daquilo que seus irmãos diziam sobre a sua morte. Não, ele não estava morto, ele estava o quê? Vivo. Sabe, irmãos, a coisa que mais crê que contra fatos não há o quê? Argumentos. Uma igreja que vive sua fé racional e pratica um evangelho intencional de missões, um evangelho de visitação, de práticas de boa conduta, eu tenho certeza que esses irmãos farão da carta viva do evangelho o melhor lugar para que pessoas como os pagãos e os ímpios encontrem uma refutação para tudo aquilo que estão dizendo. Quando as pessoas já no passado falaram isso sobre a minha pessoa ou o meu ministério, e já com um tempo depois, não muito tempo, puderam procurar e dizer: pastor, que absurdo o que nós ouvimos do irmão e o que pensávamos. Quando acompanhamos sua vida, seu ministério, conhecemos sua pessoa, sua família, sua conduta, ministramos dentro do seu lar uma visita, percebemos que o irmão é muitas vezes o oposto do que algumas pessoas pensam sobre você, porque não há nada melhor do que um procedimento voltado e focado para o bem. Segundo lugar, irmãos, por que devemos abandonar o evangelho de aparência? Pode manter o outro slide, está lá no ponto lá, que uma fé racional faz do cristão, irmãos, um bom cidadão. Está tudo aí, 1 Pedro 2,13, olha só, 1 Pedro 2, de 13 a 17, que coisa boa encontrar e saber que o evangelho faz do cristão um bom cidadão. Em tempo de eleições, isso é muito bom, irmãos, isso é muito bom. Veja o verso 13 ao 17 do capítulo 2. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei ou a autoridade suprema, seja governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Isso é autoridade. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Estamos em 1 Pedro 2,15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas usem a liberdade mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Veja o verso 17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. É bom encontrar e saber que os nossos cristãos não serão encontrados em bate-boca, tolos, sem sentido. Um bom cristão, ele sabe que uma autoridade foi colocada lá e que Deus permitiu, quem quer que ela seja. Ele tem que ter cuidado de não ser pego aí na internet, zap, Facebook, Twitter, entrando e defendendo as guerras absolutamente tolas. Irmãos, eu sempre digo que aqui o menos pior.
o nosso reino não é deste mundo, e todas as intenções humanas de qualquer homem que governe num plano político, irmãos, governe e preste serviço ao Deus deste século. Nós servimos ao Rei imortal, aquele que governa pelos séculos dos séculos. Uma coisa preciosa no Evangelho é que nós percebemos que uma fé racional, ela então faz do cristão um bom cidadão, com postura de cidadão, com comportamento de cidadão, aqui e também lá no reino de Deus. Terceiro lugar ainda neste ponto, diz que uma fé racional oferece, veja lá, o melhor sentido à relação patrão-empregado. Tem gente que diz que só pode obedecer patrão bom, patrão ruim não pode não, né? E aí fica aquela briga, aquela confusão. A Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que é com bom testemunho e com princípios de testemunho que ganhamos o nosso chefe ou o nosso patrão para Cristo. Veja o que a Bíblia diz aí no texto separado para esta manhã, 1 Pedro 2,18. Veja aí, 2,18 a 21, diz assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Não há vantagem nenhuma. Na verdade é a justa pena. Você fez o mal, está sendo punido. Mas ele diz: mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é o que, irmãos? Isso é louvável. Pode terminar o versículo, ó. Se você suporta sofrimento porque fez o bem, isso é o que? Louvável. Tratou bem seu patrão, honrou a Cristo, foi servo de Deus mesmo no meio do sofrimento. O que o reino de Deus está dizendo é que você traz o reino de Deus, a glória de Deus para dentro daquela relação. Quem é que nunca estudou a história de Filemão, né? Quem nunca estudou a história dos grandes servos que serviram aos seus senhores e por testemunho modificaram a história de sua fé? Irmãos, que coisa boa é perceber que uma fé racional, pautada nos ensinos de Cristo, pode mudar as estruturas, até na relação de trabalho que nós temos com as pessoas que estão como empregado e empregador envolvidas nessa relação. Preste atenção àquilo que o pastor Anderson diria à nossa igreja hoje, nesta manhã, se pregasse: uma fé racional, pastor Anderson e Márcia, tem o poder de abençoar os matrimônios. Irmãos, coisa linda é quando nós temos cristãos que praticam fé racional, inteligente, fé de obediência, submissão a Cristo, de santidade e devoção também no matrimônio. Ele diz aqui, o apóstolo Pedro, que aqueles que praticam e exercem a razão de sua esperança em Cristo, praticam no matrimônio uma fé que também transforma o casamento. Olha o recado às mulheres, 1 Pedro 3, 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que alguns deles não obedecem à palavra, sejam o quê? Ganhos, sem palavras, mas pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Quando uma crença, irmãos, é real, quando uma razão da esperança é visível, as pessoas percebem a razão de sua esperança no seu procedimento, de suas atitudes. O que ela está dizendo é que até uma esposa honrada e cristã pode ver a conversão do seu marido. Entenda o poder do Evangelho e o poder de abraçar os caminhos do Evangelho para dentro de uma relação. Eu me lembro, irmãos, lá no Mato Grosso do Sul, de minha secretária casando com um rapaz que não era crente. Eu fiz de tudo, olhei, vi aquilo tudo, como é que vai ser isso? Ninguém queria fazer aquele casamento, a moça crente, o moço não. Mas eu orei, por algum motivo, Deus me dizia: faça isso, faça assim e tal. E nós oramos, nós fizemos, entramos no processo de acompanhamento. Eu digo: o Senhor tem misericórdia de mim se nós cometemos uma falha, mas me ajude se tudo for como o Senhor nos revelou. E aquela moça se comportou, e aquela moça honrou o casamento, e aquele rapaz vinha todo domingo à noite na igreja, e quando a Pelé aceitou Jesus e eu batizei com as minhas mãos, hoje aquele moço, aquele casal é um dos melhores cristãos que eu conheço. Eu olho para um texto como esse, eu celebro e digo que uma fé racional, que tem razão e esperança em Cristo, transforma relações do matrimônio. 1 Pedro 3, 7 vai dizer: igualmente vós maridos, coabitai com suas mulheres com entendimento, dando honra à sua mulher. Irmãos, que coisa boa quando o marido entende que é o Evangelho, e quando as razões do Evangelho penetram também as relações do lar e do matrimônio. O pastor de famílias passa a não ter trabalho, né? Vai até pedir: pastor, dá para ir para o evangelismo, dá para ir para missões, visitação, porque aqui o negócio está tão tranquilo, tão suave, que eu estou querendo mudar de área,
porque o pessoal começou a dar certo, os casais estão se aconselhando, eles estão automotivados, eles têm uma razão de esperança que o mundo conhece. Irmãos, que a igreja seja despertada hoje a praticar uma fé racional. Sabe qual é o apelo do apóstolo Pedro aos homens, e usa como figura e prefácio as mulheres? O apelo de Pedro à igreja é: menos aparência, mais beleza interior. Repita comigo: menos aparência, mais beleza interior. Não estou dizendo para não fazer a chapinha, não estou dizendo para não passar o secador, não estou dizendo para não usar a maquiagem, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que quando você faz com que uma coisa seja destacada, você pode anular a outra. Pedro está pedindo que toda a beleza que você apronta por fora esteja maior e em glória lá dentro. Que o evangelho seja interior, que o evangelho seja introspectivo, que o evangelho seja de dentro para fora. Onde ele disse isso? 1 Pedro 3, os versos 3 e 4. Pode colocar, Hugo, por gentileza. Que texto, irmãos, que orientação às mulheres, mas veja que é uma ilustração para a igreja. 1 Pedro 3, 3 e 4. Que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias, ouro e roupas finas. Pelo contrário, está lá: que seja no interior de vocês, que não perece, pois a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Sabe, irmãos, menos aparência e mais o que? Beleza interior. Que Deus inspire nossa igreja nesta manhã a entender o recado desse pastor, pautado em linhas tão simples, que nosso evangelho está para muito além das aparências, que o nosso evangelho está pautado na razão e nos fundamentos de nossa fé, que modificam nossas relações como cidadão, que modificam nossas relações do casamento, que trabalham nossas relações patrão e empregado, e que fazem de cada um de nós bons cidadãos, governados debaixo do princípio da autoridade que não se pode perder. Segundo ponto e último lugar, e eu termino convidando para você voltar à noite e ouvir o segundo aspecto desse sermão, que será pregado à noite com outro objetivo: o sofrimento. Termino dizendo: é tempo de santificar Cristo como Senhor em nossos corações. No PG dessa semana eu começo o quebra-gelo, está aí no boletim, pode ver na última capa. O quebra-gelo é: quando você lê santificar Cristo, o que é que você entende? É engraçado que a gente lê as coisas, mas não entende, mas também não pergunta, não é verdade? A gente lê, não entende, mas não pergunta. Ninguém liga para o pastor e pergunta: pastor, dá para explicar isso para poder usar no PG? Pastor, dá para traduzir isso para eu poder falar com as minhas irmãs? Mas o pessoal fica em silêncio. Às vezes eu assisto lá, a aplicação sai meio mais ou menos, porque o camarada não prestou atenção no sermão e fala alguma coisa lá. Quando nós olhamos para a expressão e entendemos o que Pedro está pedindo, está no capítulo 3, versículo 15, a parte A, 1 Pedro 3, 15a, diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Qual é o apelo dele? É tempo de santificar Cristo. Como é que você faz isso? Pedro está dizendo o seguinte, você pode olhar 1 Pedro 3, pode olhar o verso 14. Pode olhar o verso 14. Se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Quando olho o 13 e o 14, eu pergunto: você pode padecer porque praticou o mal, e pode padecer porque praticou o bem. Padecer por padecer, pratique o bem. O que Pedro está dizendo? Você vai sofrer. O sofrimento é inevitável, mas Pedro diz assim: em condições favoráveis ou desfavoráveis, é isso que ele diz, mantenha o coração em total adoração a Deus. Entenderam o que ele diz? Isso é santificação. Vou repetir: quando você perguntar o que é santificação e manter uma vida santa diante de Deus, em condições favoráveis ou desfavoráveis, mantenham o coração atento em total adoração a Deus. Irmãos, a vida ganha sentido. Resumindo, santificar a Cristo em seu coração é responder a todos os obstáculos e adversidades desta vida, com uma vida justa e santa diante de Deus. Eu não envergonho o Senhor, eu não blasfemo o Senhor, eu não entro pelo caminho de pecado, mesmo quando sou provado, porque a minha fé racional está fundamentada em Cristo, autor e consumador da minha fé. A minha fé não é uma beleza exterior ou uma aparência que as pessoas veem. A minha fé é uma mudança interior e começou dentro da minha pessoa e dentro de quem eu sou. Precisamos superar, irmãos, a síndrome da aparência. E nós vamos superar a síndrome da aparência como? Com mansidão. 1 Pedro 3,16. Com mansidão e respeito,
conservando uma consciência capaz de praticar uma fé racional. 1 Pedro 3,16. Vou repetir: vamos manter um evangelho que não é aparência e combater a síndrome da aparência, praticando uma fé que exerce mansidão, respeito e pratica o exercício de uma boa consciência e de uma fé racional. Santificar a Cristo em nossos corações significa 3 coisas, e eu termino, vou terminar aplicando, o tempo já foi. Santificar a Cristo em nossos corações lê comigo a primeira expressão todos juntos: fazer a sua obra e o quê? 1 Pedro 2,9, já achou aí? 1 Pedro 2,9, irmãos, não tem nada melhor do que reconhecer quem nós somos e o que nós somos chamados para fazer. Nós santificamos a Cristo quando nossas convicções e nossas crenças estão totalmente vistas em nosso procedimento. Pedro diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real. É a maneira pela qual eu sirvo. Sacerdote é o que serve, é o serviço que eu presto. O meu serviço é povo de Deus, nação santa, e a minha obra, anunciar as grandezas daquele que me chamou. 1 Pedro 2,9. Quer santificar a Cristo? Você precisa fazer a obra dele e falar dele com convicção de que ele é seu rei e senhor. Isso é santificar a Cristo. O resto é baboseira. Santificar a Cristo é passar 10 horas ajoelhado, gemendo e gritando. Isso, irmãos, é uma expressão de sua piedade. Isso é uma expressão de sua fé. Isso é uma liturgia do seu estilo de culto. Santificar a Cristo é torná-lo visível em santidade nos seus atos e vidas, provando que você é um santo, mesmo quando chega o sofrimento. Eu sou nação. Flamenguista bota a camisa: nação, nação, faça isso pelo evangelho. Eu sou nação santa, povo adquirido. E o povo vai saber, quando o imperador chegar, você vai dizer: eu sou de Jesus. Quando a perseguição brotar, eu sou a nação de Jesus, por esta eu vou entregar a minha vida. Aqui está o evangelho: anunciar as grandezas daquele que me chamou do reino das trevas para o reino da sua luz. Segundo aspecto que eu acredito é santificar a Cristo, silenciar a ignorância dos insensatos. Veja 1 Pedro 2,15, é simples, eu não vou nem aplicar, porque precisa olhar e ler, você já explica, né? 1 Pedro 2,15, como é que eu silencio a ignorância dos insensatos? Pois é da vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Tem gente que vai pegar, usar lá como é que fala? Um analgésico, né? Bota o nariz, o cara fica quieto, bota uma máscara, amarra, fecha a boca do indivíduo. Não é assim, irmão. Isso é intolerância. A intolerância religiosa, de qualquer tipo de intolerância, não leva a solução, nem na sua casa, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Não se resolve os problemas da nossa comunidade, da nossa sociedade com intolerância. Nós praticamos o bem. A Bíblia diz: pois é da vontade de Deus, que praticando o quê? O bem, nós possamos silenciar a ignorância dos insensatos. Como é que se faz isso? Simples, praticando o bem. Terceiro e último lugar, o que é de fato então? O que é de fato então é santificar a Cristo em nossos corações? Eu quero terminar aqui, fique de pé, e eu termino com você, tomando uma decisão por essa santidade. Onde você está, fique de pé. 1 Pedro 2, 21 a 25, pode colocar, Hugo, eu vou terminar. Não tenho mais tempo, queria ter, não tenho, mas eu quero terminar dizendo à minha igreja o que eu acredito hoje ser santificar a Cristo. Já falei 2 coisas que Pedro deixa muito claras para nós sobre santificação, mas a última é imbatível. Santificar a Cristo é imitar a Cristo e seguir os seus passos. 1 Pedro 2, bota para mim de 21 a 25. 1 Pedro 2, de 21 a 25. Vamos ler juntos, bem suave. Eu quero fazer isso como uma oração, pedindo: Senhor, eu quero entender isto. Irmãos, não tem como não se emocionar lendo um texto como esse. Nada se compara a Jesus. Nada se compara ao cristianismo. Se naquela última sexta-feira, lá naquele Carrefour, pessoas decidissem espelhar isso aqui, estaríamos livres de cenas terríveis, que marcam terrivelmente as famílias, a história das nações, que dividem países. Na França, a mesma cena se repete, uma cena de horror, porque praticamos tudo absolutamente contrário a princípios simples do Evangelho que Jesus ensinou. Faça isso e viverás. Eu não tenho um Evangelho simples, nem prego um Evangelho fácil, mas prego o Evangelho poderoso, para que quando insultado, não revide, para que quando sofre, não ameace, mas se entregue
a justiça daquele que em atos de justiça pratica a justiça e faz o bem. Se você quer viver um evangelho que é para além das aparências, seja um imitador de Jesus. Santifique a Cristo em seu coração. Entendeu? É muito para dizer numa frase tão pequena, mas ela tem um sentido tão grande. Eu quero orar encerrando o culto desta manhã. A equipe já preparou a canção que vamos cantar ao final, mas eu quero orar por aqueles que desejam hoje pedir assim: Senhor, eu quero santificar a Cristo em meu coração. Por que eu estou pregando essa mensagem? O mundo precisa de procedimentos assim. Mulheres que creiam que sendo vasos de honra e com procedimento podem ganhar seus maridos, e também maridos podem ganhar suas mulheres, como está no verso 7. A nossa sociedade precisa de bons cidadãos que usem suas redes, seu espaço, para propor um espaço de mudança pelo reino, da palavra pelo reino, não em partidarismos, em divisões, em contendas que dividem famílias inteiras. Está aqui, irmãos, numa ideia de compreender que a autoridade quem dá é o Senhor, e nós estamos debaixo dela, e esperamos que Deus vá mudando e dando de acordo com a dispensação de sua soberania. Na relação difícil que você passa no trabalho, saber responder com integridade, inteireza, com santidade, nunca com grosseria, com gritos e bravejo por aquele que quem sabe gera emprego e sustenta a sua família. Que visão temos nós? Se tornamos inimigo o lugar onde nós tiramos o pão, e podemos com o nosso testemunho mudar a relação ali exposta. Quem disse que o escravo viveu escravo a vida inteira? Quando o Estado percebeu pelo evangelho pregado que aquilo era escravidão, uma princesa no Brasil toma a decisão e não mais escravidão. Isso é dever do Estado. Mas nós não fazemos de nossas lutas ali, em nossa relação, a nossa bandeira de guerra contra a pessoa. Nós não detestamos e odiamos as pessoas, nós amamos como cristãos. Irmãos, esse é o evangelho de Jesus. Que o evangelho de Cristo mude sua igreja nessa manhã. Alguém que deseja hoje santificar a Cristo em seu coração, pedindo: Cristo, eu quero santificar a Jesus em meu coração, sai do seu lugar e vem aqui. Eu não sei se você é crente, antigo, novo, pode ficar aqui à frente, vem até aqui, eu quero orar. Não precisa ficar perto de ninguém não, só saia do seu lugar e venha. Pode ser um casal, pode ser sozinho, pode ser um jovem, um menino, uma menina, dizendo: eu quero sim. Eu quero que a minha vida seja santa para Cristo. Eu quero que meu lar seja santificado a Cristo. Eu quero pedir que Cristo seja santificado em meu coração. Eu quero ser o imitador de Jesus. Qualquer pessoa, saia do seu lugar, fica aqui, a senhora pode vir também. Eu vou orar, pode ficar aqui, ó, aí bem na frente, que eu vou abençoar. Mais alguém da nossa igreja, venha cá, esteja aqui comigo, eu quero orar por você. Qualquer pessoa que o Espírito Santo convida a santificar a Cristo em seu coração, esteja aqui comigo, em nome de Jesus, que eu vou orar por você. Qualquer pessoa. Temos esse querido, querida Marinete, que está conosco. Também temos aquele jovem surdo que vem desde o início do culto, ouvindo e louvando ao Senhor. Nós vamos orar por ele, pela saúde dele também. Mais alguém que deseja, em nome de Jesus, santificar a Cristo? Pode vir, minha irmã, fique aqui do seu lado, bem separadinho. Deus abençoe, que Cristo seja santificado nesta manhã em seu coração e em sua vida. Mais alguém? É simplesmente um pedido de misericórdia para que os pecados, os desejos que te fazem fraquejar sejam retirados e haja força espiritual em você para viver o evangelho racional em Cristo, uma fé racional em Cristo. Há mais alguém? Onde está? Deus abençoe essas decisões. Vamos orar. Senhor, eu te louvo por este altar, por esses irmãos e irmãs que estão aqui, por esta vida preciosa e surda que está em nosso culto. Eu não conheço ainda esse jovem rapaz, mas eu quero acompanhá-lo. Nosso ministério vai ouvi-lo, ajudá-lo, e nossa pretensão é contribuir para que hajam melhoras significativas em sua saúde física, emocional e espiritual. E agradeço pela vida das 3 irmãs, são 3 senhoras que estão aqui, por cada uma dessas vidas que decide nesta manhã santificar a Cristo em seus corações. Como é precioso, ó Deus, olhar para a Bíblia e encontrar na palavra do Senhor uma espada de 2 gumes que penetra ao interior das nossas almas. Menos aparência, Senhor, mais beleza interior. Que essas senhoras possam resplandecer em seus rostos a beleza e a vida de Jesus. Oro com elas e por elas, em nome de Jesus. Amém.